anunciar. Deus te chamou para fazer discípulos. Cristo é paz, Cristo é vida, Cristo é a salvação. Quem vai ouvir o clamor das nações? Vidas clamam por paz, vidas clamam por missões. Quem ouvirá o gemido das almas? Vidas clamam por salvação. Mais uma vez, nós estamos reunidos, no mesmo propósito, porque adorar e exaltar o santo e bendito nome do Senhor. Nós vamos orar. Deus já tem falado muito conosco, né? Eu tenho certeza que Ele vai, né, continuar falando de uma forma ainda mais poderosa ainda, porque a palavra dele, ela penetra, na verdade, mais do que qualquer espada, né, de dois fios, e ela já tem penetrado, né, na divisão da nossa alma e do nosso espírito. Maravilhoso Deus, Pai Santo, Pai Eterno, em nome de Jesus, Senhor, a nossa oração agora, Senhor, é exclusivamente para pedir ao Senhor para continuar falando conosco, usando, Senhor Jesus, o teu servo, pastor Arthur, como o Senhor tem costume de usar. Pai eterno, eu estou aqui nesta noite para ouvir tudo quanto o Senhor já mandou falar comigo. Meu Deus, muito obrigado, Senhor, por rever, Senhor Jesus, a tua igreja. Pai amado, por rever, Senhor Jesus, os teus servos, e por saber que eles continuam te adorando, te exaltando. Pai amado, que eles continuam crendo no teu santo nome. Pai amado, e ainda mais o Senhor continua curando, libertando. Pai amado, operando, Senhor Jesus, de uma forma extraordinária. Deus Santo, Deus Eterno, muito obrigado, Pai amado, por estar aqui conosco nesta noite. Deus, em nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém. Eu tenho só uma palavra para todos nós, mas em especial para a equipe de missões e de evangelismo, que o Senhor me deu alguns dias atrás, que é para vocês se preparar para expulsar demônios, que muitos demônios serão expulsos neste ano de 2003. Isso significa que o Senhor vai libertar. Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Os irmãos se assentem, por favor. Vou tomar o celular. É uma grande alegria para mim retornar aqui à Pratinha. Eu até falei com o pastor Ivan, se vocês já estão começando a construção do aeroporto, porque está difícil de vir de carro, bem difícil de chegar de carro. Acho que de avião hoje seria mais fácil, né? Mas é muito bom estar aqui com os irmãos. Eu sei que um dia chuvoso como este, estar num culto de missões, é geralmente um culto que a gente toma uns puxão de orelha. Então, às vezes é melhor ficar na cama, né? Tomando uma sopinha de frango, uma canja de galinha, com pão francês, e talvez seria até mais agradável que estar nesse banco gelado. Mas você foi e é vitorioso e vitoriosa por estar aqui nesta noite. Irmãos, eu quero justificar aos irmãos algumas coisas. Hoje, desde ontem, eu tenho um problema renal e desde ontem eu estou passando por uma crise renal. Essa noite eu tive que ficar no hospital um período e hoje eu estou aqui nesse momento, estou sentindo cólicas de rins. Então, se em algum momento eu fizer uma caretinha, eu sei que meu rosto não é tão aprazível de olhar, mas é porque eu estou sentindo dor. E talvez
a gente não consiga ser tão eloquente na palavra, mas eu tenho certeza que Deus tem algo nos nossos corações. Não? Eu tenho a alegria de ter comigo a minha família, bem como o nosso irmão Altair, que é conhecido, acho que de todo mundo aqui, né? Altair, da Pratinha também, que é meu companheiro aí na diretoria de missões, é o nosso tesoureiro geral. E também, irmãos, está comigo o Pedro. 2 Coríntios capítulo 6. Os irmãos fazem o seguinte, pode ficar sentado, mas me faz um favor, não fecha a Bíblia não. Eu vou pregar sem ler o texto. Eu vou lendo o texto e pregando. Acho melhor assim hoje. Porque senão meu tempo vai ser comido e eu perco tempo aqui. E eu quero fazer isso. Deixa a Bíblia aberta no capítulo 6 de Coríntios. Nós vamos ler do versículo 1 ao 10. Mas isso vai ser durante a mensagem. Irmãos, nós estamos aqui no capítulo 6 de Coríntios, diante de uma carta do apóstolo Paulo. Paulo escreve inúmeras cartas e a maioria delas Paulo escreve por uma intenção diferente desta aqui. Essa carta tem uma intenção única, que as outras cartas nenhuma tem. A carta de 2 aos Coríntios, ela é escrita no ano cerca de 56 a 57 depois de Cristo. E eu quero que você entenda a importância dessa carta. Essa carta aqui é escrita cerca de 2 a 3 anos após a primeira. A primeira carta já havia sido escrita um período anterior. E agora, Paulo escreve a segunda carta. E ele escreve essa segunda carta, que é tão importante no ministério paulino, que ela inaugura uma intenção que só em 2 Coríntios tem. Por que Paulo escreve 2 aos Coríntios? Porque Paulo se encontra com Tito. E ao encontrar com Tito, ele descobre que a primeira carta tinha feito um efeito muito grande na igreja. Então, ele está dando uma segunda carta, porque ele sabia que a primeira tinha feito efeito. Porque a primeira tinha suscitado na vida da igreja um efeito doutrinário, estabilizador da igreja. E é por essa razão que ele decide escrever a segunda carta. E eu quero que você entenda o quanto esta carta é importante quando você entende o período que ela é escrita. O primeiro evangelho escrito foi escrito no ano 60 depois de Cristo. De 4 a 3 anos, de 3 a 4 anos depois da segunda Cristo. A igreja de Corinto ainda não conhecia nenhum dos evangelhos, mas ela já tinha 2 cartas. A igreja de Corinto não conhecia nenhum dos evangelhos, mas já possuía 2 cartas de Paulo. Pastor, por que isso é importante saber, irmão? Para ver o quão importante é a história desta igreja na nossa história. Antes que Marcos, que é o primeiro escritor dos evangelhos, decidisse escrever um evangelho, Paulo já tinha escrito 2 cartas para Corinto. A segunda carta, ela é dividida em 3 partes. A primeira parte vai até o capítulo 7, a segunda vai do 8 ao 10, e a terceira parte vai até o final da carta aos Coríntios. Nós estamos na primeira parte, e a primeira parte da carta aos Coríntios, a intenção dela é colocar na visão da igreja de Corinto o que realmente é ser um ministro de Deus.
A expressão ministro, para nós temos uma cultura ocidental, e principalmente agora que há poucos dias assumiram no governo federal muitos ministros. Quando se diz a expressão ministro, nós entendemos que é uma função de muita importância, não é isso? E geralmente os ministros estão ali e são servidos. Mas na cultura bíblica a expressão ministro quer dizer trabalhador. Aquele que faz parte de um ministério. E ministério é trabalho. É por isso que abro eu um parêntese para explicar um pouco aqui. Estar aqui entre o ministério não quer dizer que nós somos melhores dos que estão lá embaixo. Isso para nós é uma mensagem que nós é que vamos trabalhar mais do que aqueles que estão lá embaixo. Porque a nós é cobrada a oração todos os dias. A nós é cobrado o servir todos os dias. E aqui, irmãos, dentro da nossa cultura, eu preciso que nós entendamos, neste culto de missões, que nós estamos inseridos no quadro de serviço deste ministério. E precisamos ter a conduta ética de sermos como alguém que está a serviço. Quando nós entramos por aquela porta e nos entregamos ao Evangelho de Jesus, nós é como que se entregássemos a Ele um currículo. E eu tenho um pastor que fez parte da minha formação ministerial, e ele diz que a expressão "se alguém quer aceitar a Jesus" é a expressão mais errada na visão dele, porque ele acha que é impossível o ser humano aceitar a Cristo. É Cristo que precisa aceitar o ser humano. Nós não temos nada que presta para Jesus querer algo de nós. E é por isso que é Ele que precisa nos aceitar e não nós. Nós não somos capazes de comportar. Porque é assim, quem aceita é recipiente, né? Aquele que é aceito é conteúdo. Então é impossível nós sermos um recipiente para receber o conteúdo que é Jesus. Mas Jesus é o recipiente que nos recebe. Isso é maravilhoso. Aleluia. E então quando nós entramos no ministério de Deus, através da salvação em Cristo, nós precisamos entender que a partir de então nós somos trabalhadores da seara de Deus. Como eu disse, talvez a mensagem hoje seja um pouquinho diferente, então eu preciso usar alguns artifícios para não perder o foco. Olha aqui para mim. Você é um funcionário. Você é um trabalhador. Você foi chamado para trabalhar. Tem um hino que chegou ao patamar do hino 15 da Bíblia, da harpa cristã. Quando eu era pequeno, que eu fui aprender os primeiros hinos da harpa, eu aprendi o 15 e o 169. E uma dificuldade danada, aprendi esses dois hinos, porque o jeito da igreja olhar para a fé permeava muito aquilo que está escrito nos dois hinos. Foi na cruz, longe do Senhor andava, ó, porque Jesus me ama. E agora eu percebi uma mudança no jeito do povo olhar a fé, porque geralmente o primeiro hino que eles estão aprendendo hoje não é o 15, não é o 169, mas é o 115. Eu fui evangelizar um assentamento. Quando eu comecei a cantar uns hinos da harpa, eu percebi que as pessoas já conheciam o 115.
Eu quero trabalhar para o meu Senhor. Por que isso, irmãos? Porque nós não queremos nos sentir inúteis na nossa vida. Todo ser humano, eu disse que hoje ia ser um pouco diferente a didática, ele precisa sentir 3 coisas para se sentir bem. A primeira coisa, para qualquer projeto em que ele lança a mão, ele precisa se sentir amado. É por isso que quando você chega num emprego novo, nos primeiros dias você acha que você está no paraíso, porque você resolveu um problema do patrão, e naquele momento você se sente amado, porque as pessoas perguntam: e esse aqui não, esse aqui é uma bênção que veio para cá, eu estava com um problema aqui, precisando do Ronaldo, e veio o Ronaldo está resolvendo tudo para mim, e o Ronaldo pensa assim: nossa, o patrão me ama, se sente amado. O ser humano precisa se sentir importante, e ele precisa se sentir participante de algum propósito. Não, por isso que todas as empresas e indústrias hoje trabalham com lemas. O lema da minha indústria é tal, e você fala assim: eu sou o cara que faz parte do projeto tal, porque nós vamos, e assim. E por isso que as pessoas hoje, irmãos, nós estamos num culto de missão, a gente precisa aprender isso. As pessoas hoje não querem vir para cá apenas para se sentir amadas por Cristo, mas elas querem ser úteis para Cristo. Esses dias evangelizando um usuário de droga, quando eu falava de Jesus para ele, ele disse assim: pastor, se eu for para a sua igreja, o que eu vou poder fazer lá? Aí eu disse: olha, meu filho, se você largar as drogas, casar com a esposa, batizar, você pode um dia ser obreiro da casa do Senhor. Aleluia. Aí ele disse para mim assim: mas o que o obreiro faz? Aí eu fui colocando: o cooperador faz isso, o diácono faz aquilo, o presbítero faz aquilo, o evangelista faz aquilo outro, e o pastor faz isso. Ele falou assim: já sei o que eu quero ser. Eu disse o que? Eu quero ser evangelista. Eu gostei desse negócio. Sentindo-se útil. Agora, quando eu entro e eu preciso colocar na nossa mente o que está escrito nesse texto, quando eu entro no capítulo 6 da segunda epístola aos Coríntios, aqui Paulo ele demonstra tudo aquilo que ele suporta para continuar sendo o trabalhador de Jesus. E eu nesta noite, através da palavra de Deus, eu vim aqui porque tudo que eu vou ler aqui, eu tenho certeza que se você não passa por tudo, por alguma coisa você está passando. Isso faz-nos todos os dias deixar um pouquinho o chamado. Todos os dias, por causa de algumas dificuldades que nós enfrentamos durante a jornada cristã, nós pregamos menos. Não é? Nós evangelizamos menos. Nós estamos menos nos cultos de oração. Nós lemos menos a Bíblia. E parece que não existe por que fazer. Mas eu nesta noite vim aqui, rodei 150 quilômetros para ser uma voz profética, porque esta noite é uma noite de perseverar no ministério. Não é uma noite apenas de você se alegrar, mas é uma noite de você sacudir a poeira, dar uma limpada no uniforme, levantar as mãos cansadas, os joelhos desconjuntados e entender que Deus tem trabalho pronto para você e que não é tempo de estar parado, mas é tempo de trabalhar mais ainda. Você é útil.
você tem um chamado, você tem um ministério. Ei, olhe para mim, Deus te chamou para algo particular. Ele não te chamou para a vanidade, Ele não te chamou para a inutilidade, mas Ele te chamou, te remiu, te levantou, te resgatou, te restaurou, te batizou com o Espírito Santo, escreveu o seu nome no livro da vida, porque Ele tem algo a realizar através de você. Aí Paulo diz: e nós cooperando também com ele, vos exortamos que não recebais a graça de Deus em vão. Aqui Paulo está dizendo: queridos irmãos, o trabalho é realizado por Cristo e nós somos ajudantes dele. Aleluia, glória a Deus. Quando você lê, irmãos, em Lucas, no capítulo 10, que Deus envia, Jesus envia os 70 discípulos. Jesus não envia os 70 depois dele, mas Jesus envia os 70 antes dele. A Bíblia diz assim: e chamando Jesus, enviou ainda outros 70 de 2 a 2, e os ordenou que fossem adiante dele a todas as cidades que ele havia de passar. Sabe o que é isso, irmã Raquel? Eu não acredito nessa história de que Jesus, na obra evangelística, na obra missionária, Jesus vai na frente. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que ele vai até onde eu for. É o que está escrito. Jesus não vai na frente, ele vai até onde eu for. É por isso que às vezes, quando a gente está na obra missionária, evangelizando alguém, quando a gente está levando a mensagem do Evangelho, a gente começa a sentir a impressão de que está sozinho. A Bíblia diz que quando Jesus terminou de alimentar o povo com pães e peixes na primeira multiplicação, ele chamou os discípulos e os enviou para o outro lado do mar, sozinhos, sem ele. E ele ficou para despedir a multidão. E quando eles estavam no meio do mar, a quarta vigília da noite, a Bíblia diz que Jesus chegou andando por cima das águas. Nós somos cooperadores do trabalho dele. A obra que o Senhor tem para fazer na terra, ele fará através de mim e de você. Pastor, mas eu estou sozinho? Não, todo momento que você precisar dele, ele chega junto. A todo momento que nós precisarmos dele, ele vai chegar junto conosco. Em nenhum momento nós estaremos só, mas aonde nós formos, ele vai. Jesus não vai aonde você não for, irmão. Você precisa entender isso. Pastor, eu estou com um vizinho endemoniado. Você já entrou lá para fazer uma oração para o seu vizinho? Ele só vai até onde você for. Pastor, a minha escola, a escola que meu filho estuda, está tendo muito problema com droga, está tendo muito problema com homossexualismo, está tendo muito problema com as autoridades. Irmão, é tempo de você chegar lá. Como homem de Deus, não usando a graça de Deus em vão, mas chegar lá com autoridade espiritual. Pastor, eu preciso fazer um culto. Não, irmão, chegue lá como quem pisa e toma posse da terra, e dizendo: eu abençoo a escola que meu filho estuda, eu abençoo a diretora que meu filho estuda, eu abençoo a professora da sala do meu filho, eu ministro o Evangelho sobre esse lugar, as boas novas de salvação. Aleluia! Glória a Deus! Até que Paulo chega no versículo 4 do capítulo 6, e eu creio que você está com a Bíblia aberta. E Paulo diz assim: antes, como ministros de Deus, tornando-nos recomendáveis em tudo,
na muita paciência. Vou começar a lista. Você é trabalhador? Irmão, porque não dá para ser inútil no reino. Repete comigo, não dá para ser inútil. Não dá. O que é que diz em João, capítulo 15? Toda vara que em mim não dá fruto, faz o quê? Corta e lança fora, para que seque e seja queimado no fogo. Não dá para ser inútil. Não dá para não fazer nada. É necessário trabalhar. E aqui diz: como trabalhadores de Deus, você precisa ser recomendável. Na sua carta de recomendação, você precisa ser recomendado em tudo. Na muita paciência, nas aflições. Quanta gente está desistindo de fazer o que Deus quer porque está sofrendo? Aleluia. Nas necessidades. Está passando falta de alguma coisa? Não é tempo de parar de fazer o que Deus precisa que você faça. Nas angústias. Quantas vezes se faz a obra chorando? Irmão. Quantas vezes se faz a obra chorando? Nesse período que a minha esposa começou a contar um testemunho, nós estávamos morando na cidade de Ibiá. A igreja, nós não éramos mais obreiros. E um dia eu fui indo para Araxá. Eu tinha que pregar no culto, na sede em Araxá. E Deus tinha me dado uma mensagem um pouco ríspida. E eu fui, quando peguei ali na ponte do rio, eu fui subindo e orando, Alexandre. E eu estava reclamando de Deus uns negócios. E uma das coisas que eu estava reclamando é porque eu tinha ficado desempregado, a minha esposa estava grávida, tinha um bebê bem novinho. Eu tinha um carro, mas meu carro estava com defeito, problema, precisando ir para a oficina, ia ficar caro de conserto. E eu vim subindo a ponte do rio ali, sentido para chegar no carro de boi. E eu vim orando para Deus e dizendo: o que adianta fazer a obra do Senhor? Mas só dentro de mim. O que adianta? Eu estou indo lá pregar e está faltando no meu celeiro. Eu estou indo lá pregar e o carro que eu estou andando pode me deixar na rodovia a qualquer hora. Eu estou indo lá pregar, mas eu não sei o que vai ser desse bebê que está por nascer. E eu fui dizendo isso para Deus. Quando eu cheguei ali, os irmãos conhecem, pouco antes do carro de boi, quando faz uma reta, tem uma árvore grande do lado esquerdo, e lá vinha uma carreta, um bitrem. E quando eu estou orando, o bitrem que lá vinha soltou uma das rodas com o rodoar e o pneu. E veio aquilo na rodovia e se separou. Veio o rodoar pulando, o pneu pulando e a roda pulando. Estava eu, a minha esposa e a Helena. E quando marcou no nosso rumo, eu vi que não tinha o que fazer. E eu aqui, e eu estava reclamando de Deus há segundos atrás. Quando estava para bater no nosso carro, irmãos, Jesus fez assim com rodoar, pneu e roda. Juntou os três. E quicou na frente do nosso carro. E pulou o meu carro. E eu vi passando no retrovisor da frente. E caiu lá para o mato afora. Nós encostamos o carro, a Cleidmar começou a chorar. E eu comecei a chorar e dizer: Senhor, já entendi por que tanta luta. Mas o Senhor nunca nos deixou sozinho. Não tem dia que para ser crente vai ser chorando, mas continua chorando na presença dEle. Oh, ragaçure, candarachá.
cuidando. Ele está cuidando. Você não está sozinho na jornada. Eu sinto que o Espírito de Deus abraça alguns crentes aqui nesta noite. Ninguém está te vendo, Ele nunca deixou de te ver. Está pensando que ninguém está te olhando, Ele nunca deixou de te olhar. Está pensando que você está sozinho, Ele nunca te deixou passar pelo vale só. Aleluia. Paulo continua dizendo: seja recomendável em tudo, nos açoites. Se você for ler, irmão, aleluia. Capítulo 11 de 2 Coríntios. Se você for ler lá, você vai ver Paulo dizendo: tomou 5 quarentenas menos uma, sofreu 3 naufrágios, por fora conflito, por dentro temores. Irmão, você vai ver esse homem dizendo que não faltou um dia em que pedradas não vieram. Aqui, quando ele escreve essa carta, você precisa entender isso aqui. Isso aqui é historicidade bíblica. Quando ele escreve essa carta, sabe qual cidade que ele está? Na Macedônia. Sabe qual era a última cidade que ele estava? Éfeso. Sabe por que ele saiu de Éfeso? Porque ele tinha tomado tanta pedrada física, foi apedrejado e achado como morto. Estava jogado no chão, os discípulos rodearam ele e ele se levantou vivo. Eu não sei se Jesus ressuscitou, mas foi achado como morto. E aí, mesmo depois de tomar tanta pedrada ao ponto de ser achado como morto, ele está dizendo: você precisa ser recomendável mesmo nos açoites. Pode dar pedrada, continua firme, crente. Pode tentar te destruir, não é para desistir. Nas prisões, seja recomendável em tudo, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias. Quando eu vejo a palavra vigília, eu só lembro de uma coisa: Jesus no Getsemane, orando, suando gotas de sangue, levanta da oração, chega lá, Pedro, Tiago e João dormindo. Acorda, gente, vocês não podem vigiar nem 1 hora comigo. Voltou para a oração. 1 hora depois volta lá, Pedro, Tiago e João dormindo. Jesus acorda eles: gente, acorda, vocês não podem vigiar nem 1 hora comigo. Quando Jesus volta para a oração, depois de 1 hora ele volta, Pedro, Tiago e João dormindo. Não dá vontade de desistir? Por que Jesus ia morrer, irmão? Pelos 3, dormiu. E olha a história dos 3. O Tiago e o João, que eram filhos de Zebedeu, disseram para Jesus que eles eram tão chegados dele que Jesus podia dar uma cadeira à direita e outra à esquerda, os 2. Mas na hora da vigília, eles estavam dormindo. Eu, se fosse Jesus, eu saía pela mata dentro e falava: deixa a hora que o soldado chegar e se vira, eu vou me livrar dessa.
Mas pela terceira vez, quando ele acorda os discípulos, ele não diz: vocês podiam vigiar comigo. Ele diz assim: levanta, que os meus acusadores estão chegando. É chegado a hora em que o Filho do Homem será tomado e será levado de ti. Sabe o que Jesus está dizendo aqui? Posso vigiar sozinho, mas eu não desisto do propósito. Eu nessa noite vim te dizer, irmão, talvez você está sentindo que está vigiando sozinho, mas vigia sozinho. Uma coisa você não pode: desistir do propósito. Na pureza. Se você sair para viajar comigo, você vai ouvir no meu toca-fita lá. Não tem toca-fita, mas é o jeito mais fácil de entender. Eu não sou muito chegado em certos hinos, então eu gosto de uns hinos assim, bem novinho. De 80 para trás é que eu gosto. De 80 para trás. Eu gosto dessa turma. Por causa da pureza. Aleluia, aleluia. Esses dias eu estava ouvindo Luiz de Carvalho. Como agradecer. E fui ouvindo. Tive que parar o carro na rodovia. Sabe por quê, irmão? Porque eu estava sentindo o céu dentro do carro. Seja recomendável na pureza, na ciência, na longanimidade. Tem gente, pastor Ivan, que na obra de Deus está querendo tirar o barro da roupa antes dele secar. Você vai lá no mato, de repente você suja uma calça de barro. Se você pegar essa calça molhada e colocar perto de outras roupas, você vai sujar as outras roupas. Não é assim? Mas você chega em casa, bota a calça suja de barro para secar e depois passa a mão. A sujeira da calça de barro não vai sujar as outras. Tem gente que perdeu a longanimidade do Evangelho. Quer resolver tudo da noite para o dia. A ferro e fogo. Eu não sei porque que Deus está me mandando dizer isso, irmão. Espera o barro secar. Aleluia. Deus vai agir no problema. E esse problema não vai respingar em mais ninguém. Longânimo. No Espírito Santo. Busque ser cheio do Espírito, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça. Eu acho interessante, o povo não lê Bíblia. Olha o que diz a próxima frase aí: à direita e à esquerda. Seja recomendável em tudo. À direita e à esquerda. Pastor, eu sou de direita. Continue sendo crente de direita. Pastor, eu sou de esquerda. Mas continue sendo crente. Porque se for para ser de direita e deixar de ser crente, larga esse negócio. Se for para ser de esquerda e deixar de ser crente, seja recomendável. Aleluia. Por honra, por desonra, por infâmia, por boa fama, como enganadores, sendo verdadeiros, como desconhecidos, mas sendo bem conhecidos. E eu vou parar aqui. Alguns anos atrás eu ouvi um testemunho de um certo missionário que foi para uma tribo da África e ficou 1 ano morando na tribo, na região de Nampula.
E a tribo não falava nenhum idioma, a não ser o dialeto tribal. Nós sabemos que na África existem centenas de dialetos tribais. E essa tribo falava apenas um dialeto. E durante um ano o missionário não deu conta de aprender o dialeto. E conversava com eles, tentando se comunicar dentro do seu idioma, porém ninguém entendeu. Quando venceu um ano, o missionário mandou uma carta solicitando que ele fosse trocado daquela tribo, porque ele não foi capaz de aprender o dialeto da tribo. E veio outro missionário que já sabia o dialeto. E quando ele chegou na tribo, que ele reuniu as pessoas a primeira vez, ele começou a dizer assim: eu quero falar de Jesus para vocês. Jesus é bom, Jesus é verdadeiro, Jesus é longânimo, Jesus é maravilhoso, Jesus ama, Jesus se entrega pelo outro. E depois de pregar cerca de 40 minutos a respeito das características de Jesus, o pajé da tribo, o líder da tribo, levanta a mão e pede que o missionário pare de pregar. E quando o missionário parou de pregar, o líder da tribo disse assim: nós conhecemos Jesus. Vocês conhecem Jesus? Sim, nós conhecemos Jesus. Ele morou um ano na nossa tribo. Nunca deu conta de falar o nosso idioma, mas pelas suas atitudes nós sabemos que ele era Jesus. Isso é a obra missionária, irmãos. Onde você chega, você é o próprio Cristo ali, porque você é um trabalhador do Evangelho. Você tem uniforme, nome no quadro de serviço, autoridade pelo dono do serviço para fazer aquilo que ele veio fazer na terra: buscar e salvar o que estava perdido. Aleluia. E é aquilo que Jesus diz: eis que vos envio como cordeiros no meio de lobos. Aleluia. Mas nesse mesmo texto ele diz assim: e eu vos dou poder para pisar em serpentes e escorpiões, para curar os enfermos, para expulsar os demônios. Se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Aleluia. E eu quero orar agora. Mas eu quero orar por você, irmão, que precisava ouvir esta mensagem, que está precisando de um banho da graça de Deus nessa noite. Eu quero abrir o altar para que você venha à frente. Hoje é noite de tomar um banho da graça de Deus sobre a sua vida. O altar está aberto. Eu entro diante do Senhor apresentando a tua igreja. Meu Deus, nós estamos vivendo tempos difíceis. Nós estamos vivendo tempos em que os açoites estão aumentando. Manter a integridade espiritual, a integridade cristã está sendo cada vez mais ardorosa e dolorosa esta jornada. Deus querido, mas nesta noite, pelo poder que há no nome de Jesus Cristo de Nazaré, eu entro diante do Senhor e te peço, meu Deus, que o Senhor ordene do céu agora que um anjo teu possa tomar do teu altar botijas de azeite cheias da tua graça, cheias da unção do teu Espírito Santo, e comece de maneira, Deus, bem suave, derramar sobre a tua
estranhas